Prezados alunos de Biologia 3, essa é a terceira videoaula do conteúdo de interação gênica e herança ligada ao sexo. Nas duas primeiras videoaulas, a gente trabalhou bastante sobre a interação gênica, vimos que ela pode ser não epistática ou epistática, e dentro das epistasias nós tínhamos e temos epistasia dominante e recessiva. Agora a gente muda o disco e falaremos sobre herança ligada ao sexo. Mas antes da gente entrar na herança, é importante a gente aprender o que determina o sexo biológico. Quando a gente tem sistemas de determinação sexual cromossômicos, são alguns cromossomos, os cromossomos sexuais, que vão determinar o sexo biológico do indivíduo. No caso da espécie humana e de muitos mamíferos, nós temos sistema de determinação cromossômica, o famoso sistema de determinação cromossômica XY. Nós temos indivíduos do sexo biológico masculino apresentando um cromossomo X e um Y, e indivíduos do sexo biológico, determinado cromossomicamente feminino, apresentando 2 cromossomos X. Nós veremos no próximo slide que, mesmo que não sejam homólogos, cromossomos X e Y vão se comportar como todos os outros cromossomos que formam par de homólogos. Então, esse par de cromossomos sexuais na hora da meiose, para a produção dos gametas, ele vai sofrer separação. Então, o homem, pessoal, ele produz 2 tipos de gameta. Metade dos espermatozoides que um homem produz carrega o cromossomo X e a outra metade dos espermatozoides que um homem produz carrega o cromossomo Y. Enquanto que as mulheres, ao dividirem o seu par de cromossomos X, elas produzem óvulos sempre que tem um cromossomo X. Então, acho que já está claro aqui nessa imagem que quem determina o sexo de uma criança é sempre pai, porque depende de qual é o espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Se for um dos espermatozoides que tem cromossomo X, com mais um X que sempre está presente em um óvulo, temos meninas. Porém, se o espermatozoide que fecundar o óvulo for um espermatozoide que carrega o cromossomo Y, aí nós teremos a fusão de Y com X do óvulo, teremos, portanto, um menino. Isso aqui, gente, é para que vocês desmistifiquem a ideia que perdurou durante muitos anos, que o problema de casais que tinham muitas meninas, principalmente na sociedade patriarcal que perdurou e ainda tem as suas raízes perdurando até hoje na nossa sociedade, que a culpa dessa grande quantidade de meninas era da mulher, né? E hoje é mais do que claro que quem determina o sexo das crianças produzidas na prole é sempre o homem, tá bom? Bom, pessoal, mesmo que X e Y não sejam considerados cromossomos homólogos, porque eles não atendem àquela nossa definição de serem do mesmo tamanho, de terem a mesma posição do centrômero, de terem o mesmo tipo e de terem os mesmos genes nas mesmas posições, eles funcionam como homólogos. E o que permite com que eles funcionem como homólogos durante a meiose, mesmo não sendo homólogos? Na verdade, o cromossomo X e Y tem uma pequena região homóloga, mostrada aqui nessa figura pela coloração vermelha. Então, aqui a gente tem o X grandão, tá? E o Y pequeno. Mas existe uma região bem pequena dos 2 cromossomos que é homóloga, que vai carregar os mesmos genes nas mesmas posições, por exemplo. E essa pequena região homóloga é suficiente para garantir que o X e o Y estabeleçam um pareamento como se fosse par de homólogos durante a meiose 1 e se separem como se fossem cromossomos homólogos durante a anáfase 1 de uma meiose. O restante dos cromossomos X e Y, aqui mostrados no X em rosa e no Y em azul, são regiões não homólogas e, portanto, têm genes completamente diferentes no X e no Y. E os genes que são localizados nessas regiões não homólogas,
aqui na figura mostradas em rosa e azul, são os genes que vão determinar heranças ligadas ao X, quando estiverem no cromossomo X, ou ligadas ao Y, quando estiverem no cromossomo Y. Então, genes localizados na porção não homóloga do X têm herança ligada ao X, e genes localizados na porção não homóloga do Y têm herança ligada ao Y. Ok? Bom, pessoal, não vai tema da nossa explicação, porque não dá tempo da gente explicar e trabalhar aqui no terceiro ano, mas existem outros sistemas de determinação sexual cromossômica entre os seres vivos. É muito comum em aves, por exemplo, o sistema de determinação cromossômica ZW, tá? Também é um sistema cromossômico, ou seja, a constituição de cromossomos sexuais do indivíduo determina o sexo biológico desse indivíduo, só que no sistema ZW, o sexo que determina o sexo da prole não é mais o sexo masculino, como é o caso do sistema XY, mas é o sexo feminino. Então, no caso do sistema ZW, existem dois cromossomos sexuais, o cromossomo Z e o cromossomo W. O cromossomo Z, ele está presente no homem em duas cópias, enquanto que o cromossomo W está presente. Voltando de problemas técnicos, retomando. No sistema ZW de determinação cromossômica do sexo, o sexo que determina o sexo da prole não é mais o sexo masculino, como é no caso do XY, mas é o sexo feminino. Então, no sistema ZW, a gente tem dois cromossomos sexuais, o Z e o W. Os machos são ZZ, tem dois cromossomos sexuais do mesmo tipo. E as fêmeas têm um cromossomo Z e um cromossomo W. Então, no caso do sistema sexual ZW, os machos produzem apenas espermatozoides carregando o cromossomo Z. Por isso que o macho não determina o sexo da prole mais. Porém, as fêmeas produzem dois tipos de óvulo. Óvulos contendo o cromossomo Z e óvulos contendo o cromossomo W. Quando o espermatozoide Z encontra um óvulo Z, temos um macho. Quando o espermatozoide Z encontra um óvulo W, temos a produção de fêmeas, tá? Existem outras espécies em que a determinação sexual envolve, além de cromossomos sexuais, fatores ambientais. Em muitas espécies, o efeito ambiental é mais forte, como é o caso, por exemplo, de alguns répteis, onde a temperatura de incubação do ovo afeta a determinação do sexo masculino ou feminino, tá? Mas isso foge do escopo da nossa disciplina, tá? Portanto, pessoal, primeiro nós falaremos sobre herança ligada ao X, onde os genes que controlam essas características, que têm herança ligada ao X, estão localizados aqui na porção não homóloga do X em relação ao Y. Depois, nós estudaremos a herança ligada ao Y. E aí, os genes que controlam essa herança estão localizados nessa porção não homóloga do Y. Ok? Bom, herança ligada ao X. A herança ligada ao X é aquela, por definição, em que o gene e os alelos que determinam essa característica estão localizados na porção não homóloga do X. Bom, nesse caso, lembrem-se, os genótipos sempre serão, para homens, XY e para mulheres, XX. Quando o gene e o alelo está localizado no cromossomo X, a gente coloca as letrinhas dos alelos em cima dos cromossomos sexuais. Então, a gente vai chamar os alelos aqui, por exemplo, de XAzão, XAzinho. Como eu estou falando de herança ligada ao X, para os homens não aparece nada em cima do cromossomo Y, por exemplo, ok? Então, aqui a gente tem um homem XAzão Y e uma mulher XAzinho, homozigota recessiva, tá? Então, agora, a nomenclatura dos alelos sempre vai ter o cromossomo sexual com a letrinha do alelo como um expoente em cima. Bom, não sei se vocês perceberam que agora os genótipos para genes ligados ao X têm uma peculiaridade, que é qual? Os homens só têm um cromossomo X e, portanto, eles são conhecidos como
hemizigotos. O que isso quer dizer? O homem, pessoal, ele possui apenas um cromossomo X. Estão entendendo? Então, ele tem um alelo que determina aquela característica. Ele não vai poder ser homozigoto nem heterozigoto, porque ele não tem dois cromossomos X para ter dois alelos daquele gene. Ele sempre só vai ter um alelo daquele gene. E é por esse motivo, pessoal, que no caso das características ligadas ao X, a manifestação delas é maior em homens do que em mulheres, diferente daquelas características de padrão autossômico que a gente já estudou. Toda vez que eu estou falando de um padrão de herança ligado ao X, quando eu olho o heredograma como esse que está no meu slide, eu tenho muito mais homens afetados do que mulheres afetadas. E por que é isso, Rafael? Parece esquisito. Está ligado ao cromossomo que está presente em duas cópias nas mulheres e em uma cópia no homem. Por que os homens são mais afetados? É por esse motivo mesmo. O homem só tem um cromossomo X. Então, se o cromossomo X que ele herdar tiver mutação, tiver alelo que causa a característica, ele já vai expressar, porque ele não tem outro cromossomo X para ter relações de dominância ou recessividade. Então, pelo fato dos homens serem hemizigotos, possuírem apenas um cromossomo X, a chance de manifestação de características ligadas ao X é sempre maior em homens do que em mulheres. Existe padrão de herança ligado ao X dominante, onde o alelo dominante X-azão determina uma doença, uma característica, e o X-azinho determina que o indivíduo será normal. E existe padrão de herança ligado ao X recessivo, que é o contrário. O alelo X-azinho determina a doença ou o fenótipo específico, e o alelo X-azão determina a normalidade, por exemplo. Nós vamos estudar, e vai ser cobrado nas questões, apenas o padrão de herança ligado ao X recessivo. Nesse caso, portanto, prestem bem atenção. Quando a gente está falando de padrão de herança ligado ao X recessivo, usando o azão e azinho para facilitar, o alelo X-azinho determina a doença. E o alelo X-azão determina normalidade. Quais são os genótipos para homens, Rafael? Os homens podem ser X-azão Y, X-azinho Y. Um homem X-azão Y é normal. E um homem X-azinho Y é doente. Para as mulheres que não são hemizigotas, 3 genótipos são possíveis. X-azão, 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 X-azinho, X-azinho, X-azinho. Mulheres X-azão, X-azão ou X-azão, X-azinho são sempre normais. E para uma mulher ser afetada, ela tem que ser X-azinho, X-azinho. No caso aqui, essa é uma mulher doente. Então, vendo por que é mais comum em homem do que em mulher esse tipo de doença ou característica? Olha para cá. Para um homem ser afetado, basta ele ter um alelo X-azinho. Enquanto que para uma mulher ser afetada, ela tem que ter 2. Então, olha a probabilidade. A probabilidade de você ganhar um cromossomo com alelo X-azinho é muito maior do que você ganhar 2 cromossomos com alelo X-azinho. Aí o motivo de toda característica ligada ao X ser mais comum nos homens do que nas mulheres. Ok? Bom, feito essa explanação, usando esse heredograma aqui como exemplo, vamos ver quais são as principais características de heranças ligadas ao X recessivas. Os homens herdam o X sempre da mãe. Por quê, Rafael? Acabamos de ver, gente. Se um homem ganha o Y do pai, determinando o sexo biológico dele masculino, obrigatoriamente o X de um homem sempre vem da mãe. As mulheres, por outro lado, herdam um cromossomo X da mãe e o outro cromossomo X do pai. Homens sempre enviam para os seus filhos o Y. Por esse motivo, um homem afetado, por exemplo, X-azinho Y,
nunca transmite a doença para os seus filhos do sexo masculino, mas ele pode transmitir a doença para os seus netos por meio de filhas afetadas, que ganham um XAzinho do pai e um XAzinho da mãe, ou filhas heterozigotas, que ganharam o XAzinho do pai e o XAzão da mãe. Ok? Então, homem nunca transmite uma doença ligada ao X para os seus filhos, porque para os filhos ele mandou o Y, não tem nada a ver com a doença. Mas um homem afetado pode transmitir a doença para suas filhas, de acordo com o genótipo da mulher, mãe dessas filhas. A prole de um homem normal é sempre normal. Por quê? A prole de um homem normal, esse homem normal manda o Y para os filhos, que, dependendo do que vem da mãe, podem ser normais ou doentes. Mas para as mulheres, o homem normal sempre vai mandar o alelo o quê? Um homem normal que é XAzão Y, para as meninas sempre manda o XAzão. E a presença do XAzão, como vocês viram aqui, determina que essa menina será normal. Então, nós temos alternância entre os sexos nas gerações. As mulheres em uma geração transmitem para os homens da próxima geração. E esses homens da segunda geração transmitem a doença para as mulheres da terceira geração e assim sucessivamente, ok? Uma característica importante que a gente vê nos heredogramas de doença ligada ao X é um novo símbolo, que é esse daqui. Quando esse símbolo aparecer no heredograma, ele indica que é uma mulher portadora, é uma mulher que tem o alelo causador da doença, mas ela não manifesta. Por quê, Rafael? Porque ela é heterozigota. Então, aqui nesse heredograma, se a gente considerar o alelo XAzão e XAzinho, esse homem é afetado, então ele é XAzinho Y, e essa mulher é heterozigota, ela é XAzão, XAzinho. Essa mulher também é heterozigota, XAzão, XAzinho. Esse é um homem normal, XAzão, Y. Esses são homens afetados, XAzinho, Y. Esse é um homem normal, XAzão, Y. E essa é uma mulher normal, XAzão, alguma coisa, ok? Esse é um homem normal, XAzão, Y. Vejam que eu vou manter essa mulher com traço, por qual motivo? O XAzão ou veio do pai, e aí da mãe pode ter vindo um XAzão ou XAzinho. Então a gente não tem certeza de qual que é o genótipo completo dessa mulher. Eu sei que ela é normal. Como não está mostrando que ela é portadora, muito provavelmente ela é XAzão também. Tranquilo? Aqui é a mesma coisa. XAzão, XAzão. Ok, pessoal? Exemplos de doenças genéticas que têm padrão de herança ligado ao X recessivas. Temos o daltonismo. Nessa imagem aqui, pessoal, nós temos o número com bolinhas vermelhas misturadas aqui em bolinhas de tons amarronzados e esverdeados. O daltonismo, pessoal, é uma doença genética onde nós temos um problema visual na distinção entre pigmentos vermelhos e verdes. Esse problema visual é causado por um gene localizado na porção não homóloga do cromossomo X. Portanto, o daltonismo tem herança ligada ao X. O daltonismo, pessoal, ele é causado, portanto, por dois alelos do gene D, localizado no cromossomo X. Alelo XDzão, alelo XDzinho. O alelo XDzão indica normalidade. Então, se você está vendo um número aqui nessa imagem, você tem alelo XDzão, você não tem daltonismo. Mas se você não está conseguindo enxergar um número aqui na imagem, é um indicativo que você precisa fazer exames, porque provavelmente você tem daltonismo. E aí você tem alelos XDzinho, que causam a doença. Quando eu estou pensando em indivíduos do sexo masculino daltônicos, eles têm genótipo XDzinho Y. Basta um XDzinho para o homem desenvolver daltonismo. E quando eu penso em indivíduos do sexo masculino com alelo X
desão Y, eles têm fenótipo normal. No caso das mulheres, para que uma mulher seja daltônica, ela tem que ter XDzinho, XDzinho. Ela tem que receber o XDzinho do pai, que é daltônico, e o XDzinho da mãe, que tem que ser daltônica ou portadora. Entretanto, mulheres XDzão, XDzão, homozigotas, ou XDzão, XDzinho, heterozigotas portadoras, vão ter visão normal. Aproveitando essa imagem, é importante reforçar que, quando vocês estão trabalhando com problemas de herança ligada ao X, tomem cuidado. A probabilidade, quando você calcula esse genótipo, já inclui o sexo. Por quê? Probabilidade de achar XDzinho Y obrigatoriamente faz desse indivíduo um homem. Então, tomem muito cuidado quando o problema pedir determinar o sexo da criança, porque na hora de fazer os cruzamentos, considerando os alelos que estão no X e o Y, às vezes o sexo já está embutido no cálculo da probabilidade. E aí nem sempre você precisa multiplicar pelo meio de ser menino ou menina. Façam com atenção. Outra doença que é também de padrão de herança ligada ao X recessiva é a hemofilia. A hemofilia, pessoal, ela é causada por um problema genético em um gene localizado na porção não homóloga do X, que afeta a coagulação sanguínea, gerando graves hemorragias em um indivíduo hemofílico. A hemofilia é causada pelo gene H, localizado no cromossomo X na parte não homóloga. 2 alelos existem, o alelo XHzão e o alelo XHzinho. O alelo XHzão determina normalidade e o alelo XHzinho determina a doença, hemofilia, tá? Quando a gente pega, então, os genótipos, homens, né? XHzão Y são homens normais. E homens XHzinho Y são hemofílicos, são doentes. Mulheres XHzão, XHzão ou mulheres XHzão Y são sempre normais. Entretanto, mulheres XHzinho, XHzinho são mulheres hemofílicas. Na última e próxima videoaula, nós falaremos sobre a herança ligada ao Y, a herança mitocondrial e a herança multifatorial. Até lá!